Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra na cidade de Curitiba, formado pelo Hospital das Clínicas da USP. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os problemas do uso excessivo de cafeína, de café. Então, você aí que é ansioso, que acompanha o meu canal aqui, que eu falo muito sobre ansiedade, você já parou para pensar sobre o fato de que o café em excesso pode te trazer problemas, pode aumentar a sua ansiedade? Pois é, o café é algo que a gente consome com tanta naturalidade, né? Faz tão parte do dia a dia de todos nós, que pensar em que o café possa ser um problema, pode nos trazer algum problema, é algo que não é comum, né? Ninguém para, você pode parar para pensar se você está bebendo demais, bebidas alcoólicas, mas você não vai, normalmente não para pensar se está bebendo demais café, né? Então vamos lá, vou dar alguns dados para vocês a respeito de consumo de café e vamos falar um pouquinho aqui a respeito dos problemas do uso excessivo. Então vejam bem, uma xícara de chá, né? Uma xícara que tem mais ou menos 240 ml, quando você toma uma xícara daquela de café preto, né, 240 ml de café preto, equivale aproximadamente, variando muito entre um café, um tipo de café e outro, você vai ter ali em torno de 75, 80 até 150 miligramas de cafeína, né, que é o princípio ativo, né, a cafeína. Então, o que é considerado uma quantidade aceitável de cafeína por dia, que não vai te trazer problema? É considerado assim que você pode tomar aproximadamente 3 xícaras de chá de café preto em 24 horas, que isso não chega a ser problema. Vai dar aproximadamente 400 miligramas de cafeína por dia. Então isso ajuda você a funcionar melhor, né? Te dá mais energia, mais disposição. O problema acontece quando você começa a tomar muito café, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de pacientes que eu atendo no consultório, né? Quando eu pergunto sobre a ingesta de cafeína, de café ao longo de um dia inteiro, a pessoa fala, eu passo o dia inteiro lá no escritório, toda hora eu tomo um copinho daqueles de 50 ml, vou lá na garrafa, tomo um copinho. Mas isso durante o dia tu já parou para prestar atenção qual é o volume de café que você ingere, né? Ao longo de um dia, né? Ao longo de um dia de trabalho, que seja. Aí a pessoa, é muito frequente a pessoa fazer uma conta de cabeça e me dizer assim, ó, eu não sei, mas eu acho que eu devo tomar 1 litro, mais ou menos, 800 ml, 900 ml por dia. Então vejam bem, uma pessoa que consome essa quantidade, lembrando que 400 ml seria o limite do aceitável, uma pessoa que ingere 800, 900, 1000 ml por dia ou mais, é uma pessoa que está fazendo já uma ingesta excessiva de cafeína, né? E quando a pessoa faz uma ingesta excessiva de cafeína, o que acontece com ela normalmente? Ela vai ter aumento de ansiedade, de inquietação, tremores discretos, nervosismo, dificuldade para o sono. Normalmente o tempo de ação normal, assim, da ação maior da cafeína no nosso organismo é até 6 horas de ação aproximadamente, tem uma ação forte. Mas o tempo total assim passa de 15 horas. Então, vamos supor que você tomou um café lá às 8 horas da noite, você vai ter essa ação da cafeína até de madrugada, às vezes. E ela atrapalha o teu sono e ela reduz a fase do sono chamada de sono REM, que é aquela fase do sono em que a gente sonha, né? Que é uma fase do sono, como todas, muito importante, né? Inclusive que a redução dessa fase do sono propicia a gente a desenvolver certos tipos de problemas neurológicos. E sem contar, né, o fato de que um sono perturbado é igual a não descansar direito, ao dia seguinte não se sentir muito bem. Então, assim, malefícios do excesso de cafeína. Aumento de ansiedade, de inquietação, nervosismo, tremores, né, insônia, irritabilidade, taquicardia,
são todos sintomas bem comuns de uma pessoa que ingere muita cafeína. Então, se você tem esses sintomas no teu dia a dia, se você é uma pessoa ansiosa já tem esses sintomas normalmente, é preciso sempre pensar na quantidade de cafeína que você ingere em 24 horas. Uma outra coisa importante se você fizer um uso ainda mais intensivo, com excesso maior de cafeína, você pode ter problemas mais graves. Existem poucos, mas relatos assim importantes na literatura médica, mostrando que algumas pessoas fazem overdose de cafeína, algumas pessoas vão a óbito por overdose de cafeína. Que tipo de situação pode causar isso? Vamos a alguns exemplos. Talvez você já tenha ouvido falar ou já tenha visto propagandas assim na internet de venda de cafeína pura, que tem lá uma propaganda dizendo assim, adquira 100 gramas de cafeína pura, o uso da cafeína pura é muito mais intenso, vai deixar você muito mais esperto, com muito mais energia, disposição, animação, vontade para as atividades, vai deixar você turbinado. Essa cafeína, que é essa cafeína chamada de pura, por ser uma ideia, 1 grama dessa cafeína, ela pode ser equivalente até a mais de 20 xícaras de café preto. Então, pessoas que vão fazer o uso disso para estudar, porque precisam ter um gás maior, porque querem ficar acordadas à noite, um erro de cálculo pode predispor a uma overdose, como se fosse uma overdose de cocaína, por exemplo, e causar até a morte da pessoa, por arritmia, por problemas cardiovasculares. Então, é muito cuidado com esse tipo de substância, não se deve ficar fazendo uso de cafeína pura, Então, muito cuidado com esse tipo de propaganda que aparece de vez em quando na internet. Outra coisa importante é a chamada abstinência de cafeína. Mais uma vez, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Imagine que você toma lá seus 800 ml, 1 litro de café preto por dia no escritório, ou mesmo em casa, que você tem o hábito de tomar muito café. Aí você chega no sábado e no domingo, você não está no escritório, está mais relaxado, está descansando, e daí você, daqueles 800, 900 mil ml de volume de café que você ingere por dia, no final de semana você acaba tomando lá 400 ml. Então você reduziu de 1000 ml para 400 ml num único dia. Aí no sábado, no domingo, que você reduziu bastante, você faz abstinência de cafeína. É como se fosse uma abstinência de drogas, que vai fazer com que você tenha uma sensação de cansaço, de fadiga, de letargia, de falta de energia, vai deixar você normalmente mal-humorado e com dor de cabeça. É muito comum quando a gente pergunta no consultório, e aí, quando você fica sem tomar café, você reduz a quantidade, o que acontece? Ah, doutor, já me dá uma dor de cabeça, Mas dá dor de cabeça, dá irritabilidade, deixa a pessoa mal-humorada, deixa a pessoa letárgica. Então, a abstinência de cafeína, quando você toma muito café, quando você toma muito café, você vai ter ansiedade, e quando você interrompe, reduz muito a quantidade, mesmo que seja de um dia para o outro, você faz sintomas de abstinência de cafeína. Então, vocês vejam que apesar de ser algo que a gente consome regularmente, que a gente está acostumado, e quem não gosta, Aqui na cidade de Curitiba, onde eu vivo e trabalho, onde o clima está frequentemente frio, inclusive no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, quem é que não gosta de tomar um cafezinho, Mas é importante prestar atenção que em quantidade excessiva ele pode ser um problema muito, muito grande mesmo. Uma outra coisa importante a lembrar, isso é fundamental. Se ao ver esse vídeo você pensar assim, puxa, realmente estou tomando muito café, preciso reduzir bastante, não esqueça do que eu acabei de comentar sobre os finais de semana, que você faz uma abstinência, começa a ficar com essas dificuldades como dor de cabeça, irritabilidade, fadiga. Então, quando a gente vai reduzir a quantidade de consumo diário de café, a orientação é sempre muito devagar. Então, vamos supor,
Você toma lá, descobre que você toma 800 ml por dia de café, você quer reduzir para 300 ml para deixar numa quantidade mais adequada, mais tranquila, assim. Então você nunca faça essa redução direta, 800 ml, 900, 1000, seja quanto for, direto para 300 ali, 400. É preciso ir reduzindo devagar, né? Reduz 100 ml durante uma semana, presta atenção em como você se sente. Aí depois na segunda semana reduz mais 100 ml, esse 100 ml no volume diário, né? Vai reduzindo devagar e vai administrando isso, para que seu organismo vá se adaptando. Quando a pessoa é muito sensível às ações da cafeína, às vezes precisa de um tempo bem prolongado para reduzir essa ingesta diária de café até que você chegue num nível adequado. Então nunca de uma vez só, sempre baixando devagar, devagar, administrando isso, até que você chegue até os 300, 400 ml diários de ingesta de café. E aí, né, você vai estar mais tranquilo, você vai estar ingerindo uma quantidade de cafeína, que é uma quantidade aceitável. Então, assim, para lembrar mais uma vez, para você ter uma referência, assim, o que seria uma quantidade de café em 24 horas que a gente considera que você não vai ter problemas? Se você tomar 3 xícaras de chá de café preto em 24 horas, é uma quantidade adequada. Né? Acima disso, você já está começando a fazer uso exagerado de café, né? E, obviamente, de cafeína, que é o princípio ativo. E se você fizer uso de muito mais, aí você vai passar a ter problemas, né? de uso excessivo e até uma intoxicação por uso de cafeína. Uma coisa importante a lembrar também, procure sempre evitar tomar café a partir das 18 horas. Lembre-se que a ação da cafeína, ela vai ter assim, uma ação mais intensa, assim, de 3 a 6 horas, mas que essa ação pode se manter até além de 15 horas. Então ela vai atrapalhar teu sono, às vezes mesmo que você tome um café às 3 horas da tarde, pode ser que atrapalhe o teu sono. Então, como regra geral, evite tomar café à noite. Se você gosta tanto assim de café e você quer tomar café à noite, tome o descafeinado, que daí você não vai ter esse problema. O ideal seria que a partir da tarde, assim, se a pessoa gosta muito de café, ela faça ingesta do café descafeinado, tá ok? Isso é muito importante lembrar. E uma outra coisa importante de lembrar também é assim, às vezes a pessoa pensa, eu não tomo tanto café assim. Mas aí ela toma, como acontece no consultório, às vezes você pergunta para a pessoa se ela ingere muita cafeína, ela diz que não. Você pergunta, você toma muita Coca-Cola, por exemplo? Eu tomo 1 litro de Coca-Cola por dia, né? Tem pessoas que tomam 2 litros de Coca-Cola por dia, que tomam Coca-Cola até no café da manhã. Então ali tem cafeína, não tem na mesma proporção do café preto, mas tem cafeína. O que mais que tem cafeína? Os chás, o chá preto, por exemplo, tem cafeína, tem mais ou menos 1/3, 1/4 a 1/3 da concentração do café preto, mas tem. Certos medicamentos têm cafeína. Pessoas que gostam muito de fazer uso de energético, esses energéticos que são vendidos aí regularmente nas lojas, supermercados, também tem cafeína. Então, existe ali às vezes uma somatória de cafeína no seu dia. Então tem que fazer essa continha aí para considerar todas essas coisas, ok? Então essa era a dica de hoje. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai ter provavelmente mais problemas se você fizer consumo excessivo de cafeína. Então é uma coisa que você precisa prestar atenção. Se tiver em quantidade exagerada, vá reduzindo progressivamente e tenha como referência que 3 xícaras de chá de café preto diariamente, Quando eu falo 3 xícaras de chá, lembrando que uma xícara de chá tem aproximadamente 240 ml. Então, 3 xícaras de chá vai te dar o limite do que você deve ingerir de café ao longo do dia, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gosta desses assuntos, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês.